Você já pensou em Jesus como alguém solitário? Certamente, seus momentos no Getsemane e no Calvário foram únicos e terrivelmente solitário, né? Mas e quanto a toda a sua vida, todo o resto da sua vida? Em certo sentido, ele pode ter sido o ser humano mais solitário da história. Certamente ele foi o ser humano mais solitário da história. Porque solidão é o que nós sentimos quando estamos isolados dos outros. Então, a solidão, frequentemente, tem menos a ver com a ausência física dos outros e mais a ver com o sentimento de desconexão ou de alienação deles, ou seja, das outras pessoas. Ou a solidão vem da percepção de ser incompreendido por eles, pelas outras pessoas. Na verdade, essas são espécies muito mais dolorosas de solidão do que a mera ausência física das pessoas, porque sentimos o isolamento de sermos desprezados ou rejeitados. Então, exatamente como Isaías descreveu profeticamente a Cristo. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores que sabia o que era sofrer. Isaías fala isso num grande capítulo de Isaías 53, verso 3. Então, dado quem era Jesus, essa experiência começou décadas antes do ministério público de Jesus começar, o que significa que Jesus é perfeitamente, eu diria infinitamente capaz de simpatizar com a tua solidão muito mais do que você ou eu possamos imaginar. A Bíblia diz em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele experimentou nesse mundo solidão e todo tipo de sofrimento. Então, Jesus se humilhou para nascer em semelhança de homens, como Paulo diz em Filipenses 2,7. E nós temos pouca capacidade de compreender o quanto isso custou a ele. Isso está fora, não é, da nossa capacidade de sondar, porque ele experimentou a ausência do seu pai. A gente pode dizer que ele experimentou tanto a ausência do seu pai quanto a rejeição humana em níveis que nós sequer podemos imaginar. E é óbvio que pode parecer estranho quando eu digo que Jesus experimentou a ausência do seu pai. É óbvio que nós não queremos dizer que ele não desfrutou da comunhão espiritual com o Pai por meio do Espírito Santo na terra. É óbvio que ele teve essa perfeita comunhão e foi mais doce, mais profunda do que qualquer coisa que você ou eu jamais experimentamos. Nós podemos ver em Mateus 3,17, João 1,32, João 5,20. Ele tinha essa profunda e sem nenhuma interrupção, doce comunhão com seu Pai. No entanto, para se tornar um homem, para encarnar, ele deixou, em certo sentido, a presença manifesta e santa de seu Pai e a glória que ele desfrutou lá desde a eternidade, antes que o mundo existisse, como está em João 17,5. Ele mesmo diz isso. Ele diz, e agora, já no final do seu ministério, naquela quinta-feira,
que ele está tomando a ceia com os discípulos. Na oração sacerdotal, ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele teve que suportar viver em um mundo sob o poder do maligno. Ele teve que experimentar viver como um homem num mundo assim. Não é? O mundo jaz no maligno, diz 1 João 5,19. Então pense em quando você está longe dos seus entes queridos, em um lugar solitário e, mais do que isso, num lugar desolado. Né? Então, falar com eles por telefone pode ser doce, e é doce, mas não é a mesma coisa de estar com eles, falar através de meios eletrônicos. Essa é uma analogia extremamente pobre, mas mostra o que eu quero dizer. Como disse o apóstolo Paulo, não há nada como estar face a face. Não é? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, 12. Então, estar face a face é totalmente diferente. Jesus, então, teria experimentado, entre aspas, não é? Já que é de uma maneira totalmente única a maneira como estamos usando a palavra, ele teria experimentado, entre aspas, uma saudade da presença do seu Pai, muito mais profunda e dolorosa do que qualquer coisa que nós já experimentamos. E você vê os ecos disso nessa oração. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E se você andar um pouco mais nesse capítulo, ele diz: mas agora eu vou para ti. E digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No verso 13 a 15. Então você vê: mas agora eu vou para ti e digo isto do mundo. Então no mundo, ninguém, como eu disse, é mais solitário. Então imagine como era viver neste mundo para ele. Jesus é o Deus Santo. Ele não tinha pecado, como Hebreus 4,15 diz. Então nós podemos pensar que isso parece um problema pequeno e até não muito doloroso de ter, mas eu duvido que tenha sido apenas um problema. Isso certamente era um enorme peso. Se Ló, um pecador, um homem em que nós encontramos tantas deficiências até, se Ló experimentou tormento diário enquanto vivia em Sodoma e Gomorra por causa, segundo Pedro 2,8 diz, das obras iníquas que viu e ouviu, se ele, Ló, experimentou um tormento diário por ver as obras iníquas e ouvir dos homens em Sodoma, quão pior foi para Jesus, sem pecado, constantemente cercado por pecadores e poderes demoníacos agindo no homem, nesse mundo que jaz no maligno. Raramente ou nunca capaz de estar ausente fisicamente, não é, dessa presença contaminadora, ou melhor, contaminada de um mundo caído. Então imagine como deve ter sido a infância de Jesus. Você se lembra de quando era criança querer ter amigos? Sim, Jesus era verdadeiramente humano e também desejaria amizade humana, mas sem a natureza pecaminosa que todos os outros tinham, não é? E tendo uma natureza divina que ninguém mais tinha, ele seria uma pessoa muito estranha. A santidade, ela faz os pecadores fugirem, não é? Os pecadores se sentem à vontade com quem está pecando com eles. O oposto é extremamente desagradável.
Então Jesus teria se destacado moralmente como um dedo rasgado, nunca sendo totalmente compreendido, frequentemente desprezado e rejeitado. Ele sequer poderia realmente, junto com outras crianças, fazer o que a maioria das crianças, todas as crianças fazem, sendo pecadoras. Ele era simplesmente diferente. Então, mesmo dentro da sua própria família, seus pais terrenos, Maria e José, eles sabiam quem ele era e o amavam profundamente. Mas eles, apesar disso, eles não o teriam entendido completamente. E como eles poderiam entendê-lo completamente? Como eles, meros humanos, poderiam entender Jesus completamente, mesmo ele sendo filho deles? Eles nem teriam sido capazes de protegê-los, de proteger ele dos comentários mordazes ou da zombaria cruel, a sua estranheza, o fato de que ele não era uma criança como as outras crianças, ele não era um adolescente como os outros adolescentes, ele não, em nenhuma fase da vida, ele se parecia com as outras pessoas, todas pecadoras. Então é óbvio, os seus pais não poderiam protegê-lo dos comentários mordazes, como falamos, ou da zombaria cruel, da sua estranheza. E eu me pergunto quanto disso veio dos seus próprios irmãos. Seus irmãos e irmãs, como Mateus 13, 55 e 56 diz. Eles teriam se tornado cada vez mais autoconscientes ao seu redor, à medida que eles cresciam, cientes de seus próprios motivos e comportamentos pecaminosos e obcecados por si mesmos, como o ser humano cheio de orgulho, embora notando que Jesus não parecia exibir nenhuma dessas coisas. Nenhuma das coisas que são aquilo que o ser humano é em seu pecado. E eles não podiam deixar de notar a maneira única como seus pais o tratavam. Que tipo de ressentimento entre irmãos nasceu? Nós sabemos que nem tudo estava harmonioso, porque os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele, como diz João 7, e não acreditaram, não antes da sua ressurreição, em Atos 1:14. Então Jesus era uma pessoa sem pecado, que vivia com pais pecadores. Jesus era uma pessoa sem pecado, que vivia com irmãos pecaminosos. Ele era uma pessoa sem pecado, que vivia com parentes próximos pecadores, com vizinhos pecadores, com compatriotas pecadores, num mundo dominado por estrangeiros, o Império Romano, pecadores, e depois com discípulos pecadores. Então, sem mencionar as entidades espirituais pecaminosas, que ele teria plena consciência e sensibilidade deles nesse mundo que jaz no maligno, ele teria plena consciência e sensibilidade sem precedentes disso. Então, ninguém na Terra poderia se identificar totalmente com Jesus. Nenhum ser humano poderia abraçá-lo enquanto ele chorava e dizer para ele: eu sei exatamente o que você está passando. Nenhum ser humano poderia dizer para ele: eu sei o que você está passando, porque nenhum ser humano poderia saber o que ele estava passando, nem mesmo seu pai e sua mãe. Então, a experiência de Jesus, todo o tempo de sua vida, foi extremamente dolorosa e marcada essencialmente pela solidão, de uma maneira que nenhum de nós sequer pode imaginar. E isso
foi experimentado junto com vários outros tipos de sofrimento. Então, a experiência de rejeição, tristeza e dor de Jesus teria começado assim que ele toma ciência, não é, do mundo à sua volta, e achamos às vezes, nós mesmos nos sentimos cansados nesse mundo. Agora, como ele aguentou, como ele suportou, o que significava para ele cantar alguns salmos, e ele cantava os salmos, não é, com Israel, salmos como o Salmo 6, verso 3, que diz: minha alma está muito perturbada, mas tu, ó Senhor, até quando? Se nós mesmos, às vezes falando até quando, não é, estamos cansados, imagine Jesus. Mas, apesar de toda essa vida, houve um momento mais solitário da história, porque tudo isso foi só precursor, não é, daquilo que ele experimentaria ao máximo. Houve um momento supremo de solidão, tão escuro, tão profundo, que só Jesus experimentou, e ninguém jamais experimentou na terra, não é, e em nenhum outro lugar. Então, na cruz, aquele momento em que ele se tornou pecado por nós, como está em 2 Coríntios 5, 21, naquele momento incompreensivelmente horrível e solitário, ele se sentiu abandonado por seu pai, e de fato ele foi, não é, abandonado, como Mateus 27, 46 diz, e abandonado por todos os que ele amava e tinha comunhão. Então ele foi devastado física e espiritualmente, de tal maneira que Isaías diz, em Isaías 52, 14, que ele não parecia mais um ser humano, ele estava desfigurado, de tão devastado física e emocionalmente, espiritualmente, e tendo passado sua vida terrena alienado de tudo por causa da sua impecabilidade no mundo em que todos são pecadores e o pecado cobre tudo. Então, tendo passado a vida inteira na terra alienado por sua impecabilidade, agora na cruz Jesus estava alienado pelo pecado que ele voluntariamente carregou, o nosso pecado. Ele agora estava alienado por causa do pecado. Durante toda a vida, ele estava alienado por causa da sua impecabilidade no mundo pecaminoso. Mas agora ele estava alienado e sozinho pelo pecado que ele voluntariamente tomou como seu, ou seja, o pecado de todos os eleitos, de todos aqueles que o Pai deu a ele, em que ele orou em João 17, eu não oro pelo mundo, oro por aqueles que tu me destes. Eram teus e tu me deste. Então ninguém experimentou ou entende as profundezas da solidão como Jesus. Nunca pense que você pode explicar a ele o que é a solidão, ou o que é a sua solidão, ou o que é uma verdadeira solidão, porque ninguém jamais conheceu a solidão de todas as formas como ele. Então você nunca vai entender, nem eu, nem ninguém, nós nunca vamos entender a solidão de Jesus, mas ele entende a tua solidão. Ele entende a nossa solidão, apesar de nós nunca podermos sequer imaginar a solidão que ele experimentou toda a sua vida e depois na cruz. Então ele pode simpatizar com essa fraqueza, mais do que você imagina, com essa debilidade da solidão. A Bíblia diz que ele é capaz de simpatizar com a nossa fraqueza, em Hebreus 4,15. Então, com essa fraqueza, especialmente, você vê, ele pode, como todas as outras, mas ninguém conhece ou conheceu a solidão como ele. Então, Jesus não apenas entende a tua solidão, ele destruiu isso, não é?
ele destruiu e está destruindo em nós agora isso, porque ele carregou o pecado que te afastou e me afastou, o pecado que nos alienou de Deus, o pecado que nos deixou, como Paulo descreve, o homem fora de Cristo, sem Deus no mundo. Então, ele carregou o pecado que nos afastou de Deus, nos alienou de Deus e morreu em nosso lugar. De tal maneira que o apóstolo Paulo diz assim em Efésios 2,19: você não é mais estranho ou estrangeiro, mas é um concidadão de todos os santos e um membro da família de Deus. Então, a solidão, como toda forma de sofrimento, está passando para aqueles que amam realmente a Jesus Cristo. E nós experimentamos profundamente a comunhão de Deus, não somos mais estranhos, agora somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus, e à nossa frente está a plena comunhão familiar de Deus e todos os santos redimidos para sempre. Temos agora e temos muito mais à nossa frente. Então o dia está se aproximando em que você o conhecerá como você é totalmente conhecido, como Paulo diz em 1 Coríntios 13:12. Então, o que nós fazemos agora? Né? O que nós somos chamados? A Bíblia diz, portanto, chegue com confiança ao trono da graça, para que você receba misericórdia e ache graça para socorro em todas, eu diria, as tuas necessidades solitárias. É o que Hebreus 4:16 diz. E aproveite então, já que você foi livre disso e está experimentando cada vez mais essa liberdade, e seja um santo que ajuda os outros a ter um antegozo do céu, estendendo para eles o amor destruidor de solidão, o amor destruidor da solidão de Jesus Cristo, porque é isso que o amor dele faz. O amor dele destrói nossa solidão. Amém, querido? Amém.